Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje, domingo de Páscoa, primeiro domingo do mês, um domingo diferenciado por ser o domingo em que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou é a expressão que mudou a história do mundo. Essa é a verdade. Mudou a história do mundo quando alguém disse: não está aqui, ressuscitou. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, que fala exatamente dessa expressão, Jesus ressuscitou. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 1, nós vamos ler alguns versículos do 1 ao 8, dizendo assim: no domingo, ou no primeiro dia da semana, logo cedo as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram a pedra que tinha sido tirada da entrada do túmulo, porém quando entraram não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabiam o que pensar. De repente apareceram diante dela dois homens, vestidos com roupas brilhantes. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele. Muito bem. Eu tenho quase que certeza que no domingo, que é hoje, você juntamente com a sua família se reuniu, um belo almoço em família, né? Alguns nem se reuniu com família, com preocupação de ajuntamento, que também é muito de fácil entendimento, não é? Mas a verdade é que hoje é o domingo em que acontece o maior de todos os milagres. Mas antes de começarmos, eu quero orar com você para que Deus nos dê unção, graça, para que essa mensagem que você já escutou tantas vezes sobre a ressurreição, ela possa mudar a tua vida. Esse mês de abril, nós estaremos sempre pregando uma mensagem de esperança para a igreja. E essa mensagem é a maior das mensagens de esperança. Eu quero que ela te toque, que ela fale ao seu coração para você ter entendimento. O que essa ressurreição fez comigo e fez com você. E quais são as perspectivas, não é, da ressurreição de Jesus para a minha e para a sua vida. Oremos. Deus e Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor. Te agradecemos por esse dia em que boa parte do mundo comemora a ressurreição do Filho de Deus, o nosso Jesus. Pai amado, vou ministrar a Tua palavra, Senhor, me baseando nos fatos reais que aconteceram há mais de 2021 anos. Senhor, que essa palavra fale profundamente aos corações, que as pessoas que estão me ouvindo aqui hoje, me vendo, possam entender, ó Deus, que a ressurreição veio para mudar o mundo, mudar a minha vida, e mudar a vida daqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador. É minha oração e meu pedido no nome de Jesus. Amém. Amados, eu gosto muito da expressão de Paulo escrevendo aos Coríntios, a 1 Coríntios, quando ele fala assim, capítulo 15, a partir do verso 20. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. E isto é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Olha só. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morreram. Assim também por estarem unidos com Cristo, todos irão ressuscitar. Paulo, quando fala aqui, ele está dando a nós uma palavra de esperança, para que nós possamos entender que a ressurreição de Jesus é a nossa garantia. É a minha garantia de que um dia
eu sei que se Jesus não vier antes, eu vou morrer. Você que me vê, que me ouve, também vai. Ninguém vai ficar aqui para semente. Mas tem uma coisa, nós também iremos ressurgir. Seremos ressuscitados como Jesus foi ressuscitado. Como eu disse que as melhores notícias que o mundo já ouviu, ou a melhor notícia veio do túmulo vazio de Jesus. É interessante dizer que a Páscoa, ela não termina no funeral. Não, de jeito algum. Mas termina em uma grande festa. Isso é tremendo, não é? O túmulo vazio, irmãos, amigos, ele é o berço da igreja. Você entendeu o que eu disse? O túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como diz Paulo, a minha fé, a sua fé seria vã. Né? Nós pregamos um Cristo que esteve morto e está vivo. Um Cristo que esteve vivo, morreu, mas ressuscitou. A morte sempre foi o rei dos terrores. Sempre. Desde o começo do mundo. Mas Cristo, rei dos reis. A morte, ela foi vencida por Jesus. Por quê? Porque Jesus matou a morte. Sim, Jesus matou a morte. Ele arrancou das mãos da morte o seu aguilhão. Não é? E agora, ele vai um dia lançar essa morte no lago de fogo e enxofre. O que mais nos alegra, irmãos, é entender que a ressurreição de Jesus é a demonstração suprema do poder de Deus e mais do que o poder de Deus, o amor de Deus para com a humanidade. Por conta desta ressurreição, e que eu tenho esperança, e você tem esperança. Hoje em dia, ainda hoje, olha só que interessante, quando as mulheres chegaram lá, deixa eu falar algo antes das mulheres chegarem lá. Jesus, ele foi morto porque aqueles judeus não aceitavam ele falar que ele era o Deus, que ele fazia tudo porque Deus... Então os caras... Não, ele precisa matar esse cara, que esse cara é um louco. Muito bem. Quando mataram Jesus, ele foi morto em cruz, que era a pior morte que existia. Por Jesus sempre carregar uma multidão com ele, os romanos tinham um medo muito grande. Tanto que os romanos... você sabe que o maior medo dos romanos era quando chegava a Páscoa, sabia disso? Porque a Páscoa é comemorada desde que o povo saiu do Egito. E o medo dos romanos era quando chegava a Páscoa, porque Jerusalém, ela quadriplicava o número de habitantes. E eles tinham medo de quê? De levante, de rebeliões. Então, vinha de outras cidades vários tropas do exército romano para cuidar de Jerusalém nessa época. Muito bem. Como Jesus, ele foi acusado de perturbar a ordem e tinha muitos seguidores, quando ele foi colocado no túmulo, ficou lá alguns soldados para cuidar do túmulo com medo de que alguém viesse roubar o corpo de Jesus. Aí entra uma coisa interessante. Quando Jesus ressuscita, veio um clarão, Jesus ressuscitou. E agora, o que esses soldados foram falar lá? Roubaram o corpo de Jesus. Mas era impossível. Era impossível roubarem o corpo de Jesus. Lá estava a guarda, né, de César. Se eles falassem que Jesus ressuscitou, eles seriam mortos. Inventaram uma mentira. Nós temos que inventar uma história. E inventaram histórias e mais histórias. Porque eles não queriam admitir que Jesus havia ressuscitado. E nos dias de hoje não é diferente. Tem muita gente, né, que continua dizendo, não, imagina, Jesus ressuscitou. Irmãos, a maior derrota do inimigo de nossas almas
foi exatamente isto. Por isso que Paulo fala no capítulo 15, versículo 17, 1 Coríntios. Se Cristo não foi ressuscitado, a fé de vocês seria uma ilusão. Uma ilusão. Completamente ilusão. Não é? Agora, uma coisa que eu queria que você entendesse. O inimigo de nossas almas, ele não está preocupado quando você prega o evangelho, né? E você fala do amor de Deus. Ele está preocupado quando você fala da ressurreição. Ele fica tremendo quando você fala da ressurreição, porque pela ressurreição Jesus venceu a morte e nós vamos vencer também. Muito bem, o que eu preciso saber? O que eu preciso saber sobre a ressurreição? A ressurreição é a vitória do povo de Deus. Esse é o primeiro ponto. Ressurreição é a vitória do povo de Deus, ou seja, é a nossa vitória. Eu disse que nós vamos ministrar durante esse mês palavra de esperança, e não existe maior esperança do que eu saber que Jesus ressuscitou. É a minha vitória. O escritor aos Romanos escreveu o seguinte no capítulo 6, versículo 4. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. Por quê? Deixei o velho homem e me tornei uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E isso para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Hoje, nós não somos mais escravos do pecado. Em Cristo, nós temos a vitória sobre o pecado, consequentemente sobre a morte. Glória a Deus por isto. Não tem notícia melhor do que esta. A morte, ela perdeu o seu poder por conta do quê? Da ressurreição do Senhor Jesus. Ele disse, Jesus, lá em João, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem notícia melhor do que esta? Você pode ter perdido um parente, um amigo, um ente querido, uma pessoa que você... Mas se ela servia, se ela recebeu Jesus como Salvador, segura aí. Ela vai ressuscitar. Porque a ressurreição é a minha e a sua vitória. Interessante, irmãos, é que eu disse que a ressurreição de Jesus demonstra o poder de Deus e o grande amor de Deus para com a humanidade. E lá em 2 Coríntios, quando Paulo escreve, ele fala que o mesmo que ressuscitou Jesus vai nos ressuscitar. Olha só, pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Veja só. Olha só. O mesmo Deus que ressuscitou também vai nos dar vida novamente. Para quê? Para estarmos eternamente com o Senhor. Agora, que coisa boa. Jesus, Romanos escrevendo 4,25. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Por que ser aceito por Deus? Porque só vai ressuscitar para a vida eterna quem recebeu Jesus como Salvador das suas vidas. E só é aceito por Deus quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida por isso. Então, a grande vitória, a grande notícia, a grande palavra de esperança é: Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isto. Então esta notícia, ela se espalhou pelo mundo. Os discípulos levaram essa mensagem, porque muitos deles tocaram e falaram com Jesus após ele ter ressuscitado. Agora tem uma coisa que a Bíblia não nos deixa enganado. Aí você fala assim: então, pastor, eu conheço tanta gente que não acredita. Eu conheço muita gente que não crê e não vai crer mesmo. Sabe por quê? Por uma coisa simples.
O valor real da ressurreição de Jesus só é revelada por sabedoria divina. Como é que eu vou entender isso? Para me entender isso, eu preciso ler o texto de 1 Coríntios capítulo 2. Olha só. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A sabedoria que anunciamos é essa sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Antes da fundação do mundo. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu esta sabedoria. Olha só, nenhum governo conheceu esta sabedoria. Pois, se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém viu, nem ouviu, e jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou o seu segredo. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo que Deus nos tem dado. Mas quem não tem o Espírito de Deus, não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendida de modo espiritual. Como diz a Escritura Sagrada, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Então vamos lá. A revelação de Deus à humanidade, ela só é dada pelo Espírito de Deus. Por revelação de Deus. Quando Jesus ascendeu ao céu, ele disse que ele iria, mas ele tinha que subir para mandar o Espírito Santo. O Espírito Santo que vive em nosso meio hoje é aquele que um dia me convenceu do meu pecado. É aquele que me revelou o amor de Deus. É aquele que me disse, com todas as palavras que eu era um pecador e eu estava condenado para o inferno. E eu recebi essa palavra e aceitei. É por isso que Jesus diz, quem quiser seguir após mim. Jesus não disse, você vai ter que me seguir. Não existe imposição. Quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então veja só, quando o Espírito Santo ele toca na vida do ser humano, e o ser humano recebe, acabou. Irmãos, a Bíblia está repleta de homens que escutaram Deus falando, e sabe o que eles fizeram? Não deram a mínima. Alguém diz, não, quando Deus ele fala, a pessoa não resiste. Quem te falou isto? Quem te disse isto? Você quer mais do que nós estudamos o mês passado? Do que Elias falou para Acabe? E Acabe era conhecedor? Vê se ele aceitou o que Deus havia dito. Para com essa conversa, meu irmão. Cabe a você se decidir. Cabe a você tomar a decisão da sua vida. Agora, a revelação de Deus, ela vem. Agora você tem que aceitar esta revelação. Porque se você não receber esta sabedoria vinda de Deus, você não vai ter entendimento sobre a ressurreição do Senhor Jesus. Sem a ressurreição, como eu disse, a igreja de Jesus não existiria. Olha só o que Paulo escreveu aos Colossenses no capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Está aqui. O poder da ressurreição é algo tão tremendo, tão forte, né? Que se as forças das trevas soubessem disso, é capaz que eles não tinham crucificado o Senhor Jesus. Tá? Olha só, o que diz o texto que nós lemos? Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu esta revelação de Deus.
Não tem. Então veja só. O que eu entendo sobre a ressurreição de Jesus? Primeira coisa, eu entendo que a ressurreição de Jesus é a nossa vitória. É a vitória que é acima de qualquer vitória que você tenha no plano espiritual e no plano secundário do seu dia a dia, da sua vida. A ressurreição de Jesus, irmãos, é a vitória de que um dia você não vai ficar aqui nesse mundo. De que você pode ter vivido até uma vida boa, mas chegou os dias em que você diz, puxa vida, os dias se foram, e eu sei que a morte está de braço aberto me esperando. Você vai ressuscitar diante de Deus. Eu aprendo que o valor real da ressurreição, ela só é revelada a quem o Espírito do Senhor se revela. Ela só é dada a quem aceita. A todos quanto aceitaram. Veja só a expressão de Paulo. Deram o direito de ser chamado filho de Deus. Então, a todos quanto aceitaram. Tem gente que não aceita. Que mais? Eu fico feliz, alegre, em hoje ter sentado com a minha família, ter almoçado e a gente agradecer a Deus por mais um dia e porque Ele ressuscitou. E ter entendimento que o mesmo poder que operou na ressurreição opera hoje em nós. E que poder é esse? Espírito Santo. É o mesmo poder. Olha o que o escritor de Romanos fala no capítulo 8, no versículo 11. Se vocês vivem o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. O mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos está à nossa disposição hoje. Hoje. Mas eu estou vivo, então se eu estou vivo, glória a Deus. Se eu estou vivo, eu estou glorificando a Deus, porque eu tenho este poder na minha vida, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que me alerta, é o Espírito Santo que me diz até onde eu posso ir, é o Espírito Santo que me dá entendimento, sabedoria. É o Espírito Santo que geme com gemidos inexprimíveis quando eu não tenho nem palavra de oração. É esse Espírito Santo que está toda hora me dizendo, olha, você é filho. Tem um lugar reservado para você. Esse Espírito que ressuscitou a Jesus. O escritor de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 21, ele diz assim, Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus, que por causa da sua morte na cruz, é o grande pastor do rebanho. Que rebanho? Igreja. E é por meio do sangue de Jesus que a aliança eterna é selada. Que o Deus de paz lhes dê tudo de bom que vocês precisam para fazer a sua vontade. E que Ele, por meio de Jesus Cristo, faça em nós tudo o que lhe agrade. E a Cristo seja dada toda a glória para todo sempre. Amém. Olha só. Irmãos, esse texto, ele fala da aliança eterna selada por Jesus na cruz do Calvário. Ao longo da história da humanidade, Deus firmou algumas alianças com os homens. Mas os homens vinham e quebravam esta aliança. Você pega, por exemplo, quando Deus aparece a Salomão, lá no templo, no primeiro grande templo. Se o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença, eu estarei. O povo fez isso? Nada. Assim que Salomão morreu, o reino foi dividido e esqueceram-se de Deus. Deus não tinha firmado uma aliança com Salomão? Jogaram pela janela. Mas essa aliança perpétua de Cristo com a igreja, ela não vai terminar nunca, só vai terminar quando Jesus vier buscar a sua igreja.
quê? Porque foi sangue inocente. Sangue daquele que não tinha pecado. Quando Salomão ofereceu lá no templo, ele ofereceu animais. Mas Jesus veio a este mundo como um santo sem pecado. E a aliança que Deus fez com o homem por intermédio do sangue dele vai valer até Jesus buscar a sua igreja. É uma aliança eterna, selada. Então olha, ressurreição de Jesus é a nossa vitória. Foi revelada a nós por sabedoria divina. O mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus continua operando no nosso meio. Tem coisa melhor do que isso? Deixa eu concluir dizendo. Ninguém jamais poderá vencer a morte na sua própria força, no seu braço. Mas aqueles que confiam em Jesus e no poder da sua ressurreição, já derrotaram a morte. Já. Olha só, João 6:29. E a vontade de quem me enviou é esta, é Jesus falando. Que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade de meu Pai é que todos que veem o Filho e creem nele tenham vida eterna. E no último dia eu os ressuscitarei. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou. E eu os ressuscitarei no último dia. Então, igreja do Senhor Jesus, fique com esta palavra neste domingo em que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Lembre-se que você é o grande vencedor, porque você recebeu este Jesus ressuscitado na sua vida. Baixe a cabeça, oremos. Deus e Pai, nós somos filhos. E a certeza que o Senhor nos dá é que os filhos também um dia irão ressuscitar para gozar, Senhor, aquilo que o Senhor foi preparar para a sua igreja. Que essa palavra de esperança, Senhor, nos encha de esperança, de alegria, de contentamento, sabendo, Deus, que o nosso dia será um dia também de alegria. Pai amado, eu tenho plena convicção de que quando o Senhor foi recebido na glória, houve uma grande festa. E nós também um dia seremos participantes de uma grande festa, porque nós vamos ser também ressuscitados juntamente contigo. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amados, tenha uma semana abençoada. Eu tenho dito aqui, sempre no final de nossas mensagens, que nós temos plantão durante toda a semana em nossa igreja, né? Nós queremos então que você frequente a igreja, venha orar. Temos plantão pela manhã, plantão à noite. Estamos orando todos os dias à noite, online. Esteja orando, é tempo de buscar a Deus. Amém? Traga a tua oferta, traga o teu dízimo. A igreja necessita, temos missionários, temos muita coisa que estamos realizando e precisamos da tua ajuda. Deus te abençoe e Deus te guarde. Fique com Deus.